Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho dos cuidados que você deve tomar antes de pedir a aposentadoria. Porque quanto tempo de contribuição você tem? Né? Quais são as regras, né, que você tem direito? Então, qual a regra tem o maior custo-benefício para você? E qual é o segredo para você conseguir a melhor aposentadoria? Como sempre eu falo, né, aposentadoria por tempo de contribuição, uns entendem que deixou de existir, outros entendem que não por causa das regras de transição. Bom, na realidade, quando a reforma da Previdência ela passou a vigorar em 13 de novembro de 2019, ela trouxe diversas regras de transição. Para você entender as regras de transição, elas podem ser aplicadas caso a caso dos segurados que estavam no mercado de trabalho e que foram atingidos pela reforma da Previdência. Bom, especialmente porque esses segurados eles ainda não haviam completado os requisitos para a concessão do benefício quando a reforma passou a valer com as regras definitivas. Bom, dentre essas regras, a reforma surgiu com a aposentadoria por idade em uma regra de transição. Então, assim como com 4 regras, né, de aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, nesse caso, eu estou apenas falando das regras comuns, ou seja, daquelas regras que se aplicam a todos os filiados do INSS que fazem parte do regime geral da Previdência Social, né, o RGPS. São elas a regra de transição da aposentadoria por idade, a regra de transição da aposentadoria por idade progressiva, a regra de transição da aposentadoria por pontos, a regra de transição do pedágio de 50%, a regra de transição do pedágio de 100%. Agora, imagino que tenha dado um nó na sua cabeça com tantas regras, né? Por mais que existam várias opções de aposentadorias, nem todas são vantajosas para você. Então, você tem que ficar de olho bem aberto, né? E procurar o caminho que te garantirá um excelente benefício de acordo com a sua situação e seu histórico contributivo. Então, por isso, não peça a sua aposentadoria de sopetão, sem antes analisar os fatores que eu vou explicar agora. Bom, quanto tempo de contribuição você tem? O primeiro fator que você precisa analisar é quanto tempo de contribuição você tem. E quando eu falo em quanto tempo de contribuição você tem, não significa que você deverá apenas verificar o que o simulador do INSS diz. Porque o simulador do INSS ele só leva em consideração as informações que estão no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS que eu sempre falo. Bom, caso você não saiba, o CNIS apresenta erros em 99% dos casos dos segurados. Tanto podem faltar períodos no cadastro, quanto o INSS pode não ter o conhecimento de que você nasceu na roça, por exemplo, ou que você exerceu uma atividade especial, ou prestou serviço militar. Enquanto você não levar as suas informações para o INSS, o Instituto não vai conhecer, né? Você que conhece os seus dados mais importantes. Então, aqueles que são relevantes para a definição, concessão de um benefício previdenciário. Então, analisar o seu tempo de contribuição
não pode ser com base exclusiva no simulador do INSS, porque esse simulador ele faz uma análise automática a partir do CNIS, que apresenta erros na maioria dos casos. Então, um dos principais erros do CNIS é a ausência de informações e vínculos de trabalho que os segurados tiveram ao longo do histórico de vida trabalhista e previdenciário. Então, a minha sugestão é que você conte com a ajuda de um advogado especialista, porque o advogado, esse profissional responsável por analisar todos os seus documentos e descobrir direitos ocultos que você não sabe que possui. Bom, quais são as regras que você tem direito? Depois que você analisou o CNIS, em seguida você vai analisar quais são as regras que você tem direito. Diante disso, por exemplo, mesmo que você ainda não tenha o tempo mínimo, poderá se perguntar se a regra de transição do pedágio de 50% seria uma possibilidade no seu caso. Lembre-se que um advogado especialista em direito previdenciário, ele pode ser a salvação, né, na hora, porque aí também, quando a questão é explicar quais regras você tem ou não direito. Bom, sendo assim, quando a regra for inviável para o seu caso, o profissional dedicado a essa área jurídica, ele deverá excluí-la das suas possíveis aposentadorias, porque o objetivo de um advogado qualificado é não fazer com que você perca tempo e muito menos dinheiro. Bom, além da regra de transição do pedágio de 50%, que talvez não seja a que melhor se enquadre no seu caso, você poderá ter direito a outras regras de transição, tais como a regra de transição da aposentadoria especial, a regra de transição dos servidores públicos, regra de transição dos professores, a regra de transição dos policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários, a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, veja, você deve como você deve ter percebido, as regras de transição, elas não se limitam às comuns que eu falei agora há pouco. Elas também existem regras pontuais, que são específicas para alguns segurados. Portanto, você e o seu advogado deverão analisar de forma atenta e detalhada quais as regras que você tem direito. Afinal, eu tenho certeza que você não vai querer colocar a carroça na frente dos bois e solicitar a primeira alternativa de aposentadoria. Isto é, sem antes se certificar qual é o benefício mais vantajoso para você e para sua família. Bom, qual regra tem o maior custo-benefício? Aqui serve para que você possa ir à procura de uma resposta de qual regra vai gerar o maior valor de aposentadoria. E mais que isso, um bom retorno financeiro para você e para sua família. Bom, no escritório eu me deparo com casos de clientes que por inúmeros motivos vão com toda a sede ao pote e não solicitam a regra que tem o maior valor de benefício. Então imagina você perder R$1.000 por mês porque você não esperou ter atingido uma regra de transição mais benéfica. Então, por esse motivo, agir com segurança e escolher a melhor aposentadoria não tem preço, porque no momento em que a reforma da Previdência ela entrou em vigor, em 13 de novembro de 2019, houve bastante tensão entre os segurados do INSS. Até aquele instante, ninguém sabia como as regras previdenciárias ficariam. Então, como foi um período turbulento, aconteceu de até o segurado do INSS pensar que não ia conseguir mais se aposentar, ou então que perderia o seu direito adquirido. Com isso, uma boa quantidade de beneficiários do INSS solicitou a sua aposentadoria sem que tivesse conhecimento adequado sobre as novas regras. Então, uma vez que a aposentadoria ela é concedida na sequência, sacada pela primeira vez não é mais
impossível você desistir do benefício. Então, você precisa fazer um plano de aposentadoria. Esse é o segredo para conseguir um excelente benefício previdenciário. Bom, como existe mais de uma regra, há aquela aposentadoria em que exige menos tempo de contribuição, enquanto que outra mais idade e vice-versa. Então, portanto, o plano de aposentadoria ele vai ser o caminho seguro e infinitamente menos caro, burocrático ou prejudicial para guiar você, principalmente porque regras de aposentadoria ficaram mais complexas depois da reforma da Previdência, válida desde novembro de 2019. Lembre-se que a reforma surgiu com 5 regras de transição comuns, tanto de idade quanto de tempo de contribuição, além das regras para casos específicos que mencionei agora há pouco. Então, dito isso, pode ser que você tenha direito a mais de uma regra, porque isso acontece com frequência quando eu elaboro o plano de aposentadoria, né, dos meus clientes, já que as regras elas são diferentes umas das outras, então os seus valores variam. Enquanto que em um determinado caso o segurado poderá descartar salários, em outro o fator previdenciário ou até um coeficiente poderá ser aplicado. Então, desse modo, o plano de aposentadoria é um meio mais eficaz de gerar respostas concretas, de qual deverá ser a melhor opção para o seu caso. Então, um advogado qualificado e especialista em direito previdenciário não vai esconder quais são os seus melhores direitos, né? Muito pelo contrário. Então, como a aposentadoria é algo que vai impactar você e sua família pelo resto da sua vida, indicar e traçar um plano de aposentadoria da forma mais detalhada e profissional possível é uma sugestão bem eficaz. Então, os maiores beneficiados ou prejudicados são os segurados do INSS. Portanto, você não apenas tem que ir a um advogado competente no assunto, como tomar muita cautela e cuidado na hora de você solicitar seu benefício. Bom, como escolher a melhor aposentadoria para o seu caso? Respondendo rapidamente o questionamento, você deve verificar bem todo o seu histórico trabalhista e previdenciário. Isso porque existem muitas variáveis para que uma aposentadoria ela seja melhor que outra para o seu caso. Então, se você possui pouco tempo de contribuição, ou se você possui uma idade avançada, se você possui bastante tempo de contribuição, se você possui tempo rural, se você é professor, ou se você é uma pessoa com deficiência, ou se você possui incapacidade total e permanente para o trabalho, se você trabalhou exposto a agentes insalubres ou perigosos, se você trabalha ou trabalhou no exterior, ou se você é servidor público, todas essas questões, elas podem fazer com que uma aposentadoria seja ideal para você. Então, uma situação que a pessoa tem pouco tempo de contribuição em uma idade avançada, nesse caso, provavelmente, a opção será a aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por idade ela é ideal para quem possui pouco tempo de contribuição e uma idade avançada. Geralmente, o grupo que se aposenta por idade são as pessoas mais simples, que não tiveram condições de fazer recolhimentos previdenciários ou até mesmo pais ou mães que se dedicaram à vida doméstica. Então, os requisitos para aposentadoria por idade depende de quando você começou a recolher para o INSS. Cumpriu os requisitos,
da aposentadoria até 12/11/2019, nesse caso, o homem vai precisar ter 65 anos de idade e 180 meses de carência. Já a mulher, 60 anos de idade e 180 meses de carência. Mas se você cumprir os requisitos até o dia 12/11/2019, você vai ter direito adquirido à aposentadoria por idade nas normas antigas. Você começou a contribuir antes de 13/11/2019, mas não cumpriu os requisitos até essa data? Agora, se você já começou a recolher antes dessa data, mas não cumpriu os requisitos necessários, você entra na regra de transição da aposentadoria por idade, que a reforma da Previdência instituiu. Então, nesse caso, os requisitos serão os seguintes: homem, 65 anos de idade, mulher e 15 anos de tempo de contribuição. E mulher, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição em 2024. Para quem começou a recolher o INSS a partir do dia 13/11/2019, porque o dia 13 ficou marcado na história como o dia que a reforma da Previdência entrou em vigor no sistema previdenciário brasileiro. Então, a reforma da Previdência no Brasil, implementada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, gerou debates intensos e foi vista como prejudicial por muitos segurados do INSS, por diversos motivos, porque ela aumentou a idade mínima para aposentadoria, que a reforma estabeleceu idades mínimas de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, para aposentadoria por tempo de contribuição, o que representou um aumento significativo para muitos trabalhadores, especialmente aqueles que começaram a trabalhar muito cedo. Então, a reforma ela também aumentou o tempo mínimo de contribuição necessário para os homens, para que eles possam se aposentar de 15 para 20 anos, e manteve os 15 anos para as mulheres, mas com a necessidade de atingir a idade mínima. Então, o cálculo do valor da aposentadoria, ele também foi alterado para considerar a média de todos os salários de contribuição desde julho de 94, ao invés de descartar os 20% menores salários de contribuição, como era antes. Então, isso geralmente resulta em um valor menor de aposentadoria. As regras de transição para aqueles que já estavam no mercado de trabalho antes da reforma podem exigir mais tempo de contribuição ou maior idade, dependendo do caso, o que pode adiar a aposentadoria de muitos trabalhadores. E a reforma também, ela trouxe mudanças nas pensões por morte, porque ela estabeleceu um percentual base de 50% do valor da aposentadoria que o falecido recebia, ou receberia mais 10% por dependente, dependendo a resultar em valores significativamente menores para as famílias. Então, grande impacto em trabalhadores de baixa renda, porque os trabalhadores de setores mais vulneráveis que frequentemente enfrentam desemprego podem ter dificuldades em cumprir os requisitos de contribuição continuada e, consequentemente, podem ter dificuldades em garantir uma aposentadoria adequada. Então, esses são alguns dos principais motivos pelos quais a reforma da Previdência foi vista como desfavorável aos segurados do INSS, porque ela aumentou o tempo de trabalho necessário para a aposentadoria e isso, na maior parte das vezes, resultou em benefícios menores do que sobre as regras anteriores. Então, hoje, você entendeu que a aposentadoria por tempo de contribuição se dissolveu em outras regras. Dentre as regras comuns, a reforma surgiu com a aposentadoria por idade em uma regra de transição, assim como com 4 regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, por isso, você se certificou sobre a importância de analisar antes de solicitar um benefício previdenciário.
tempo de contribuição, regras e valor de aposentadoria. Então, o propósito disso tudo é fazer com que você não pise fundo no acelerador sem saber o caminho que você deve seguir. Nesse caso, buscar pelo auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário. Porque assim, como fazer um plano de aposentadoria é o segredo para você ter o melhor benefício possível. Porque cada um tem que trabalhar na sua área, cada um tem que entender do seu trabalho. Não adianta você querer entender de um planejamento previdenciário se você não conhece as regras. Então, se você não entende, às vezes a pessoa fala, não, eu não vou procurar ninguém, eu vou fazer sozinho, que eu vou fazer uma economia. Essa economia, no momento que você acha que é uma economia, pode custar muito caro ao longo dos anos. Porque a partir do momento que reduz o seu benefício em R$500, imagina R$500 ao longo de 30 anos por mês. É muito dinheiro. Então, vale a pena você entrar, vale a pena você verificar. Bom, eu já pedi Tatiana, já fui lá, já pedi minha aposentadoria, agora já foi. Não solicitei ajuda de ninguém. Bom, nesse caso, você pode fazer uma revisão. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um pouco mais de tempo de contribuição e entraram todos os salários no cálculo, então vamos supor, a pessoa tinha 5 anos a mais de tempo de contribuição. E esses 5 anos incluem salário mínimo. Ela contribuiu no teto e ela tem 5 anos, ou seja, 60 meses de salário mínimo. Então, você pode, eventualmente, excluir esses salários mínimos, fazer o cálculo e ficar com um tempo maior, com um salário maior. Mas esse tempo, quando eu excluo os salários de contribuição, eu sou obrigada a excluir o tempo. E precisa ver se esse tempo não vai refletir na concessão da aposentadoria. Porque se eu excluir o tempo e aí eu não poderia obter a aposentadoria, eu não posso excluir. Mas se eu posso excluir sem refletir no requisito de concessão, o que vai acontecer? Vai aumentar drasticamente o valor da minha aposentadoria, vai aumentar e muito. Então, eu tenho casos que acontecem isso, que a pessoa entrou com pedido, recebeu, mas não verificou que poderia descartar vários salários de contribuição e com isso resultaria num aumento. Outros casos, eu pego muito erro do INSS, erro que você declarou no teto e ele considerou o salário mínimo. Então, você arrumar esse tipo de erro resulta num valor de benefício maior. Então, tudo isso, mas isso de preferência, você tem que fazer antes de se aposentar. Me aposentei e não fiz. Corre antes de 10 anos, que depois que você se aposenta, você tem 10 anos para revisar. Ah, passou 11. Não, aí vai dificilmente, tá? Então, 10 anos é o prazo para você revisar a sua aposentadoria. Então, se você não fez o planejamento, corre para ver a revisão, se cabe alguma no seu caso. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.